Vamos de imediato passar ao primeiro painel, que será presidido pela doutora Maria Piveta Rocha. Caros amigos, daremos de imediato início a este conjunto de duas conferências e começaremos com o Sr. Professor Adriano Moreira, que eu não irei apresentar, Sr. Professor, desculpa, e que nos irá falar sobre a sociedade civil no século XX. Doutora Maria Piveta Rocha, doutor Cláudio Presidente da Sociedade de Geografia. Eu tinha escrito um texto para esta palestra, mas não vou usar o texto, porque a intervenção que fez o doutor Piveta aconselhou por usar o texto. Portanto, vou falar sem texto. Em primeiro lugar, para dizer que não havia melhor lugar para esta reunião do que a sociedade civil. E por a simples razão de que foi a Sociedade de Geografia que organizou o primeiro e o segundo congresso das comunidades da língua portuguesa. O primeiro congresso foi em 64. Foi a primeira sessão em Lisboa, teve a segunda sessão em Guimarães, teve a terceira na Universidade de Coimbra e o encerramento nesta casa. E foram criadas duas instituições que têm sede nesta casa. A primeira foi a União das Comunidades Portuguesas, que foi paralisada pela mudança de governo, porque era uma organização da sociedade civil, mas as funções que assumiu e ainda teve aqui reuniões foram governamentalizadas e essa organização paralisou e existe, mas adormecida. Não está morta, mas está adormecida. Uma segunda organização foi a Academia Internacional da Cultura Portuguesa. Foi pedida por 14 professores universitários de universidades estrangeiras descendentes de portugueses, porque criam uma série de ligação entre eles. Essa funciona. E funciona devido à dedicação da Sociedade de Geografia à sua própria inspiração. Depois houve um segundo congresso. Esse segundo congresso foi realizado em Moçambique, a bordo do Príncipe Feito, na rota do Vasco da Gama, e tendo algumas das personalidades mais notáveis dessa data, quer portuguesas, quer brasileiras, quer das comunidades portuguesas mesmo, fossem comunidades instaladas como nos Estados Unidos, no estrangeiro, e estão publicadas as atas
E o último ato foi na ilha de Moçambique, que verdadeiramente para mim é o lugar onde os dois mundos se encontraram. Foi uma reunião que teve representantes de todas as comunidades religiosas diferenciadas, teve a intervenção de uns 14 bispos que assistiram a essa reunião e pela primeira vez foram erguidas em conjunto as bandeiras de Portugal e do Brasil. E o Ministro da Educação do Brasil, que esteve na reunião, disse: acabamos de dar o primeiro passo para a pátria maior. Também foi batizada uma criança, que entretanto tinha nascido na viagem. E essa criança ficou como roca a esperança do homem novo. Tudo isto, naturalmente, foi secundarizado pela movimentação internacional, pela mudança do estatuto do país, que nós próprios todos assistimos, e por um facto que a história lhe ajudará, e que foi o de a mudança interna dos estatutos do país não ter sido feita conseguindo manter estabilizadas as comunidades com diversificação étnica em cada país. Foi preciso um Mandela para dizer no dia: somos todos sul-africanos. E foi preciso esperar dezenas de anos para um presidente americano de etnia africana ter dito: somos todos africanos. Não foi possível encontrar, naquele momento de mudança da estrutura portuguesa, nem que pudesse ter dito: somos todos angolanos, somos todos moçambicanos, somos todos guineenses. Há em todo caso, um país que eu distingo, que é Cabo Verde. Somos todos cabo-verdianos. Aí não houve nenhum problema. E a restauração desse espírito do somos todos angolanos, somos todos moçambicanos, somos todos lusófonos, esse espírito precisa de ser restaurado e, a meu ver, situado numa evolução extremamente desafiante para o nosso país e até para a Europa. Em primeiro lugar, porque a linha que se tornou dominante na orientação do país foi a linha europeísta. Simplesmente, a Europa está a demonstrar que tem uma doença que se pega aos países, eu julgo que o nosso também está contagiado, que é não ter um conceito estratégico. Como não tem um conceito estratégico, neste momento, nós estamos a dividi-la entre ricos e pobres. Os pobres são os da Limé Romano, é a última desconsideração para o Império Romano, foi a linha da pobreza que passou para o norte do Mediterrâneo, e essa linha europeísta descuidou uma instituição fundamental que foi a CPLP. E nós devemos lembrar-nos que a Espanha, que é o maior império do mundo, não teve a CPLP. A França, com prestígio internacional tão espantoso, não tem a CPLP. A Inglaterra continua a ter a comunidade britânica realmente reduzida aos países de povoamento branco. Não tem uma CPLP. A Bélgica não tem uma CPLP. Portugal tem esta coisa única, tem uma CPLP. O que tem enfraquecido nesta hesitação entre europeísmo e a lusofonia é a falta de atenção ao reforço desta coisa que só Portugal tem, que é
a CPLP. Mais nenhum país tem a CPLP. Nós falamos sempre com língua, mas não é só a língua. Eu secundarizo a maneira de chamar. Já vou dizer porquê. Mas o que acontece nesta Europa que está a aprender a ser pobre é que os países da CPLP, em regra, são pobres. São todos marítimos. Precisam todos do mar. Falam todos a mesma língua. E acontece que nesta Europa pobre, empurrada para o Língua romano, Portugal tem duas janelas de liberdade. Uma das janelas é a CPLP, o mar, e a outra é a plataforma continental. E, naturalmente, para lidarmos com este problema, claro, precisamos de conceitos. E este conceito da sociedade civil é importante, mas é extremamente difícil de implantar. A maior parte dos países passaram por uma evolução. Para nós simplificarmos, podemos dizer que é o período dos reis e o período dos povos. Ou a legitimidade vem de cima para baixo, ou a legitimidade vem de baixo para cima. E nós estamos num tempo de uma legitimidade dos povos. Mas acontece que essa legitimidade dos povos não assenta sempre numa unidade nacional. E estamos a ver mesmo na crise europeia como isso está a acontecer. Estados antiguíssimos em que as identidades que o compõem estão a desagregar a unidade do Estado. Acontece com a Espanha, está ameaçada a Inglaterra, uma coisa dessas, a Bélgica também, enfim, a fenómeno está a multiplicar-se. E o problema da sociedade civil é um problema que não podemos dizer, claro, que para lhe dar uma certa nobreza, que vem daquela distinção que Cristo dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas a sociedade civil é um conceito muito recente em circulação, porque a primeira coisa que a comunidade exigiu quando formou o Estado foi aquilo que os ingleses chamam a fidelidade. É fidelidade ao poder, o que não quer dizer que haja identidade na comunidade. Mas nós podemos ter identidade sem o poder. É o caso da CPLP. É uma identidade que precisa ser defendida, fortalecida, com o tal homem novo, da Ilha de Moçambique, com as duas bandeiras que anunciavam o primeiro passo da grande pátria do futuro e, sobretudo, não fazer apenas da língua um elemento fundamental. Eu, tradicionalmente, costumo fazer apelo à maneira portuguesa de estar no mundo. E porquê é que eu digo isto? Porque a língua, eu agora já estou mais à vontade, porque por causa do acordo ortográfico, como era presidente da Academia das Ciências, eu tinha que ter lealdade ao acordo. E, portanto, não podia dizer, evitava dizer que era a favor, mas nunca podia dizer que era contra. Agora, quem está nessa situação, o doutor Aires não pode dizer que é contra, mas não precisa dizer que é a favor. E porquê é que eu acho que é uma referência errada? É porque a língua não é nossa. A língua também é nossa. E porquê? Porque a língua não é neutra. A língua transporta valores. E em cada um dos territórios e povos em que se instalou, adquiriu valores que outros não participam. A língua portuguesa no Brasil tem valores africanos, tem valores ameríndios, tem valores alemães, tem valores italianos, tem valores japoneses, que nós não temos. A língua se fala em Timor até valores do invasor voltando, que nós não temos.
E em cada um dos lugares isso acontece. Mas tem um eixo comum. Esse eixo comum é a maneira portuguesa de estar no mundo, com um conjunto de valores que fazem a identidade portuguesa. E agregam-se valores diferentes em cada uma das terras, sem perder o vínculo comum. E, portanto, aquilo que eu penso que é mais substancial, mais comum, é a maneira portuguesa de estar no mundo. E essa maneira portuguesa de estar no mundo, o que implica é reconhecer a igual dignidade de todas as etnias, de todas as culturas. O tratamento igual do outro. E se nunca ver no outro o inimigo, ver o diferente. Colocar o diálogo no lugar do combate. E colocar o respeito no lugar da tolerância. Porque eu só preciso ser tolerante para as coisas que não gosto e para as que gosto de ter respeito por elas, e penso e tenho esperança que esta seja a mensagem frutífera do atual Papa Francisco, que começou logo a ensinar isso outra vez, a chamar a atenção para isso. Bom, esta questão das opções entre o europeísmo com as consequências que estamos todos a sofrer e que talvez tivessem sido evitáveis, mas elas estão cá, temos que as enfrentar. E a lusofonia, a maneira portuguesa de estar no mundo, a meu ver, tem provocado uma desatenção inaceitável em relação à CPLP. Uma das tais janelas de liberdade que o país tem. E uma desatenção que tem muitos sinais. Eu recordo que há 2 anos reuniu em Bragança um conjunto das universidades de língua portuguesa. 400 pessoas. Eu tive o prazer de ser convidado a assistir. Pedi o currículo dos reitores. Havia doutores pela Rússia, pela Alemanha, pela Inglaterra, pela América, um conjunto de gente decidida a puxar para o seu povo. Não há nenhuma notícia em nenhum jornal português dessa reunião. Não me recordo nenhum membro do governo português que tenha estado assim. Está convocada para esta reunião de todas as academias de língua portuguesa, também em Bragança. Vamos ver se desta vez há mais êxito e reflexo dessa reunião. Por outro lado, nós temos consentido, eu não sei se está aqui algum representante do Brasil, nós temos consentido num afastamento do Brasil que era preciso atender, emendar e impedir. As pessoas que têm mais idade recordam-se que a primeira visita que o presidente eleito do Brasil fazia era a Portugal. Era recebido com entusiasmo nas ruas, havia coteiros, vivas, era recebido sempre de uma maneira entusiástica. Essa tradição perdeu-se. Segundo lugar, o posto mais dignificado da diplomacia brasileira era ser embaixador em Lisboa. Era assim que acabava gloriosamente a carreira de um grande embaixador. Imagino que tenham perdido essa tradição. Bom, também não apreciei muito, para ser franco, não apreciei nada, a visita que o Presidente Lula fez a todas as antigas colónias portuguesas a pedir desculpa pelo passado. O passado é nosso. E desculpas já estão apresentadas. E este descuido é extremamente importante, de tal maneira que há outros sinais que eu não quero sublinhar, importantes, que se estão a agravar
nas relações com outros Estados de língua portuguesa, e o último dos casos que é público é com uma violação do segredo judicial absolutamente inadmissível. É preciso não perceber quais são os interesses de Portugal e da comunidade de língua portuguesa que estão em causa para que isto tenha sido possível. E tudo isto são coisas que nós precisamos de ter em conta. E é por essa razão que eu sigo e adiro e apoio com entusiasmo esta iniciativa. Eu penso que nos ajudará a recuperar e eliminar estes erros tão severos, graves, que se têm desenvolvido com grande desatenção, sem que a opinião pública preste atenção, seja chamada a atenção para eles e até que alguém seja chamado a uma responsabilidade cívica por causa destas circunstâncias. Eu sei, todos sofremos isso, que nós atravessamos um momento extremamente difícil. Sabemos que isso não é apenas uma responsabilidade interna, também é um resultado da circunstância internacional, mas é muita responsabilidade interna. A minha, cada vez maior convicção é que nós conseguimos substituir tendências políticas, adesões ideológicas, apenas pura e simplesmente por um neolitismo que completamente ajudou a degradar aquilo que são os valores da sociedade europeia. Nós temos essa crise de valores em toda a Europa. Temos uma quebra de confiança das sociedades civis, quer em relação aos seus próprios governos, quer em relação ao seu futuro. Nós temos falta de lideranças. Nós não temos aquelas vozes encantatórias que depois do desastre tremendo que foi a guerra, 39-45, levantou a Europa. Se acreditou nessas vozes. Ultrapassámos o sofrimento da guerra para ter um grande projeto, que era o projeto da unidade europeia. E tudo isso nos fez lembrar, na altura, uma grande exigência do Vitacom. Il faut à l'Europe une nationalité européenne. A Europa precisa de uma nacionalidade europeia. Não tem conseguido. A nossa tarefa é conseguir que haja uma sociedade civil que partilhe a maneira portuguesa de estar no mundo e que isso seja verdadeiramente uma cidadania lusófona. É uma grande tarefa. Agradecemos aos iniciadores. Ficamos felizes por começar na Sociedade de Geografia esta manifestação. O património da Sociedade de Geografia, tenho certeza, com o professor Dais Barros, está ao serviço deste grande objetivo e também sei que a Sociedade Histórica de Independência de Portugal não faltará com o seu concurso a esta iniciativa, acompanhando todas as outras instituições. Muito obrigado. Sr. Professor Adriano Moreira, muito obrigada pela magnífica conferência sobre a sociedade civil. Esta sociedade civil só ganhará se tiver um forte complemento desta sociedade. Eu passarei à próxima. Passaremos à próxima conferência do Sr. Gilvan Müller,
presidente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que fará a ponte entre a sociedade civil do século XXI e a lusofonia no século XXI. Muito bom dia, senhora Maria Perpétua Rocha, professora Adriana Moreira, professora Aisbar, Renato Epifânio. Em primeiro lugar, nossos agradecimentos pelo convite. É importante e oportuno que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa possa estar presente e também dar a sua contribuição a esse congresso. E também gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui na Sociedade de Geografia, uma sociedade com uma história irrepreensível e que tem sido muito importante para as nossas causas. Bem, eu gostaria de começar dizendo que estou há 3 anos à frente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, a direção executiva do ILP. O ILP é uma entidade da CPLP, que foi concebida na primeira vez que os presidentes e chefes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa tiveram a oportunidade de se encontrar, mais ou menos no mesmo momento em que caiu o Muro de Berlim, em 1989, em São Luís do Maranhão, mas que foi instalado apenas 10 anos depois, portanto, já depois da criação da própria comunidade dos países de língua portuguesa. O ILP é mandatado como a entidade coordenadora das políticas linguísticas multilaterais da língua portuguesa. Aquelas políticas linguísticas que demandam consenso entre os países, que é o modo de funcionamento da CPLP. Atingir o consenso é, portanto, o primeiro desafio de uma prática lusófona muito funcional para o século XXI, que é a prática de considerarmos a nossa língua uma língua comum. Isso tem relação direta com o conceito de cidadania lusófona, evidentemente, porque lusófono e lusofonia são, em primeiro lugar, lusofonia um conceito linguístico. Assim como hispanofonia, como francofonia, como anglofonia ou como arabofonia, o conceito trata do fato de que existem muitos países que são donos da língua, ou que a têm como oficial, e, portanto, têm o que dizer sobre esta língua. As fonias, no entanto, se organizam de diferentes maneiras. Umas têm organizações políticas, como a CPLP, outras não. Tem organizações de outros tipos, ou até são organizadas muito mais pela circulação do mercado, como é o caso da anglofonia. Nesse sentido, a língua, evidentemente, entra como um fator identitário importante, inescapável para a nossa comunidade, e, nesse sentido, gostaria justamente de relatar a dificuldade que temos neste cargo, à frente do ILP, para equacionar aquilo que são as identidades nacionais e aquilo que seria uma identidade lusófona. Isso tem amplas consequências para o nosso futuro e tem amplas consequências para o nosso fazer. Nesse sentido, eu diria que a lusofonia é um projeto de futuro, como relatou o Dr. Renato, e a língua portuguesa também é um projeto de futuro. Há uma língua portuguesa de futuro que não está concretizada, que tem uma certa sociologia de concretização em curso, mas há uma língua portuguesa com um projeto de futuro, a qual eu gostaria de me referir. Eu vou saltar a parte que apresenta um ponto da situação sobre a língua portuguesa no mundo, que é já um ponto bastante discutido, e dizer que vivemos um momento muito privilegiado para a inserção do português no mundo. O crescimento da procura pelo português como língua estrangeira, como língua segunda, nunca foi tão expressivo. O português vive uma circulação internacional que tem chamado a atenção dos gestores nacionais, dos gestores dos institutos de língua. As oportunidades econômicas que têm sido abertas pelo português são notáveis, e isso naturalmente tem relação com a nova inserção dos países de língua portuguesa no cenário internacional. A partir de 2002, com a independência de Timor, com o crescimento
econômico notável de Angola e Moçambique, com o crescimento das relações internacionais em Cabo Verde, com a importante reinserção do Brasil no patamar de relações internacionais já muito mais decisivo e central, com a própria presença portuguesa num quadro muito privilegiado de ação política, econômica e linguística, que é a União Europeia, nós temos uma nova atratividade em relação ao português. As possibilidades do português estar nas organizações internacionais com outra qualidade tornam-se reais e, evidentemente, o campo do ensino do português e das ciências que se fazem em português são também uma variável que não se deve deixar de lado. Essa nova inserção dos países em língua portuguesa, essa nova diplomacia, dá alento ao que seria uma ação conjunta em relação à promoção da língua portuguesa. Nesse sentido, trata-se de pensar a construção de uma gestão internacional do português. Muitas vezes ouvimos falar em internacionalização do português, mas sem ouvir o contraponto, que seria a construção de uma perspectiva internacional de gestão. Sabemos hoje que essa perspectiva internacional, que essa internacionalização da língua não pode ser feita mais a partir de uma plataforma nacional, porém a partir de uma plataforma multilateral. Em relação a isso, é notável o papel que teve a primeira Conferência Internacional sobre o Futuro do Português no Sistema Mundial, que gerou o Plano de Ação de Brasília para a promoção, a difusão e a projeção da língua portuguesa, um evento ocorrido em março e abril de 2010. Esse documento foi depois aprovado pelo chefe de Estado e de Governo da CPLP na Cimeira de Luanda, em julho do mesmo ano, e temos nesse documento plasmada esta visão de um português internacional e da construção desta perspectiva internacional de gestão. Eu diria, portanto, que o Plano de Ação de Brasília é um dos documentos fundantes desta visão para a internacionalização da língua. O documento estabelece 4 eixos estratégicos para o português no século XXI. O primeiro deles é o ingresso, o fortalecimento do português nas organizações internacionais, com vistas a tornar o português língua oficial das Nações Unidas, e com os vários passos necessários para se chegar até lá, como, por exemplo, explorar melhor as oportunidades já presentes em outras tantas organizações onde o português já é oficial, e muito especialmente as oportunidades criadas pelos blocos econômicos regionais, como é o caso da União Europeia, o Mercosul, a SADC, a ASEAN, a CDAO, a CEMAC, que são os blocos em que o português ou já está, ou talvez entre brevemente, como é o caso da ASEAN. A segunda área estratégica é a do português na internet e no mundo digital. As línguas que ficarem fora da revolução da digitalização perderão seu lugar na história, como perderam as línguas que ficaram fora da revolução criada pela imprensa de Gutenberg. As línguas que no século XVI não criaram normas ortográficas capazes de permitir a produção industrial do livro através das editoras, são hoje línguas ou em perigo de extinção ou fora do mercado do letramento, da literacia, da universidade, da produção científica e toda a cadeia tecnológica que daí decorre. Portanto, a inserção do português na internet e no mundo digital, uma perspectiva fundamental, porém muito cara, há um investimento a ser feito muito alto para que o português possa estar a par das outras grandes línguas, é o segundo eixo estratégico estabelecido. O terceiro eixo ataca a questão do português nas diásporas, num mundo cada vez mais transnacionalizado e onde a imigração e a deslocalização se tornam fatores corriqueiros. Segundo as Nações Unidas, há hoje 190 milhões de pessoas vivendo fora dos seus países de origem. E esta é uma tendência que vai crescer, tornando cada espaço nacional cada vez mais plural, cada vez mais plurilíngue. A manutenção das línguas, e nesse caso do português, nesses novos espaços,
é, portanto, um desafio geolinguístico de grande relevância. O quarto eixo estratégico do Plano de Ação de Brasília, aprovado pelo chefe de Estado e de Governo, trata da questão das outras línguas faladas no espaço da CPLP. Sabemos que são 339 línguas faladas no nosso espaço geopolítico. Isso significa 5% da totalidade das línguas do mundo. Os países começaram no final do século XX a desenvolver uma perspectiva positiva em relação a essa diversidade linguística. Tivemos a oportunidade de organizar em Maputo o primeiro colóquio internacional do ILC em 2011, em que juntamos pela primeira vez os gestores da pluralidade linguística dos países, os gestores das leis de cooficialização de línguas em nível municipal do Brasil, do Instituto Angolano das Línguas Regionais, do Programa de Educação de Línguas de Moçambique, do Instituto Nacional de Linguística de Timor-Leste, que trata da norma do técnico do país, dos esforços para a oficialização do mirandês em Portugal e mais uma série de gestores que trabalham no sentido de inserir os nossos países no discurso e nas práticas do século XXI, que é um século, sobretudo, do plurilinguismo. A internet e o mundo digital têm uma língua, terá uma língua, o plurilinguismo e a tradução eletrônica. Nesse sentido, construir uma perspectiva positiva para as demais línguas e uma convivencialidade entre o português e as 339 línguas da CPLP também foi estabelecido como um eixo estratégico do Plano de Ação do Brasil. Esse plano, portanto, revela o desejo de superar o problema que temos tido na nossa língua e que tem sido uma barreira à sua internacionalização e à sua projeção mundial. É o fato de que temos, desde o início do século XX, duas normas linguísticas, o português europeu e o português brasileiro, que são normas estanque e não cooperativas. Muito mais normas competitivas do que cooperativas. Observando alguns sites na internet, por exemplo, o TED, que é um grande sítio de conferências norte-americano, há uma estatística das línguas mais traduzidas a partir do inglês para estas conferências. A língua mais traduzida é o espanhol. A segunda língua mais traduzida é o português brasileiro. A 11ª língua mais traduzida é o português. Porque na internet, em muitos casos, português e português brasileiro são computadas como duas línguas diferentes. Porque tem dois localizadores, produto de termos duas ortografias, dois vocabulários ortográficos, dois dicionários, duas gramáticas, o que implica em dois corretores ortográficos, dois tradutores eletrônicos, dois sintetizadores de voz, dois sintetizadores, e o que significa que toda a cadeia futura de tecnologias ligada à nossa língua será paga duas vezes. Portugal paga para fazer o seu e o Brasil paga para fazer o dele. Política contrária ao que faz a União Europeia. A União Europeia, sabendo a importância das línguas do século XXI, criou uma forma consensual de trabalho para as suas línguas oficiais. Quando a União Europeia precisa produzir um novo instrumento linguístico, ele é cofinanciado por todos os países, segundo o PIB de cada um desses países. Quando foi necessário fazer, por exemplo, um corretor ortográfico ou, vamos dizer, um tradutor eletrônico, a Alemanha entra com 34% do valor, a França entra com 28%, a Itália entra com 14%, Portugal entra com 3%, porém, Portugal recebe o instrumento inteiro, tendo financiado apenas 3%. A Alemanha recebe o instrumento inteiro, tendo financiado apenas 34%. No português, nós não conseguimos ainda chegar a este patamar. Temos uma situação, portanto, de duas normas estanque, temos dois aparatos de promoção da língua no exterior, temos dois certificados de língua incompatíveis, que foram feitos segundo metodologias diferentes, e
professores brasileiros e portugueses disputam o território pelo ensino do português na maioria dos lugares em que tivemos a oportunidade de estudar. Menos cooperação, mais competição, é o que nós temos dentro da nossa situação linguística. Isso se deve ao fato de que passamos uma parte do século XIX e todo o século XX produzindo perspectivas nacionais para uma normatização divergente da língua portuguesa, a começar pela ruptura ortográfica de 1911 e tudo que ela acarretou, porque trata-se exatamente de sequências tecnológicas que vão se criando umas depois das outras. E trata-se agora, segundo o Plano de Ação de Brasília, segundo a compreensão dos governos da CPLP, da produção de um processo de normatização convergente da língua portuguesa, que nos permite ingressar, ou já estar no século XXI, com uma perspectiva cooperativa. Nesse sentido, o Acordo Ortográfico de 1990 abre uma porta e, ao meu ver, a oposição que há ao Acordo Ortográfico refere-se muito menos aos problemas técnicos que ele contém e que tem um potencial de serem superados no âmbito da produção de vocabulário ortográfico comum, mas essa oposição se refere muito mais à perspectiva de que a língua é dos Estados nacionais, que é o âmbito do Estado Nacional, o único âmbito legítimo de ação sobre a língua, e que, portanto, o âmbito multilateral, que é a perspectiva do acordo, não pode se estabelecer como legítimo. É a primeira vez neste acordo que nós temos os 7, no primeiro momento, e depois com a adesão de Timor, os 8 países assinando uma documentação dessa natureza. É um modelo que dá origem a uma construção conjunta de novos instrumentos. Neste âmbito, o IUP apresentará em outubro, aqui em Lisboa, na segunda Conferência Internacional sobre o Futuro do Português no Sistema Mundial, que ocorrerá nos últimos dias de outubro em Lisboa, a primeira versão do vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que pela primeira vez é formado pelos 8 vocabulários nacionais, elaborados com a mesma metodologia e com a mesma comparabilidade de vocabulários. Diferentemente do que tínhamos até agora, com um vocabulário brasileiro e um vocabulário português, feitos segundo metodologias diferentes, teremos com o VOC, em primeiro lugar, a inclusão sistemática de léxico de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, a partir de instrumentos da linguística computacional, que, incorporados à nossa tradição, apenas porque Portugal faz parte da União Europeia, Portugal pode se beneficiar com uma grande modernização dos assuntos linguísticos decorrentes de estar ao lado de países que são muito avançados nessa área, como Holanda, França, Inglaterra ou Alemanha. Portugal tem sido um canal de incorporação de tecnologias de língua muito importantes para a língua portuguesa, e o vocabulário ortográfico comum do português é, portanto, o primeiro tributário deste novo momento. Com o vocabulário ortográfico comum, pela primeira vez, Angola, Moçambique, Timor-Leste serão também gestores do seu léxico. Também eles passaram pelos cursos de formação de lexicógrafos que o Instituto Internacional da Língua Portuguesa teve a oportunidade de realizar e tem as suas equipes trabalhando, coletando seu léxico eletronicamente nos meios da internet e inserindo o seu vocabulário na plataforma Kemen. No recurso disponibilizável em outubro estarão já prontos 3 vocabulários nacionais: o de Portugal, o do Brasil e o de Cabo Verde, e o de Moçambique. Cabo Verde e Angola devem ingressar com seus vocabulários até a Cimeira de Dili, que ocorrerá na capital timorense em julho de 2014. Outro instrumento decorrente do vocabulário do acordo ortográfico é o portal do professor de português como língua estrangeira. Hoje nós temos 2 sistemas de ensino de português como língua estrangeira, também não cooperativos, o brasileiro e o português. E, portanto, o IUP criou um portal com as 8 bandeiras que prevê a disponibilização de recursos didáticos por país
segundo uma mesma metodologia, de tal maneira que quando empresários chineses quiserem aprender português, por exemplo, porque se interessam por Moçambique, poderão entrar pela bandeira de Moçambique e construir o seu conhecimento da língua nos 3 níveis de proficiência a partir do português de Moçambique, das relações socio-internacionais de Moçambique, da cultura moçambicana, em uma geografia moçambicana. Mas interessados mais cosmopolitas poderão fazer percursos de aprendizado, poderão fazer uma lição portuguesa, uma lição brasileira, uma lição guineense, uma lição timorense e circular pela lusofonia rumo a um português multilateral, um português de todos nós, um português do século XXI. Nesse sentido, para finalizar, desenvolver uma gestão internacional da língua, falar de uma normatização convergente da língua, não é apagar as diferenças nacionais instauradas, porque não se trata de uma convergência da língua, se trata de uma convergência da gestão da língua, isto é, que possamos todos realizar os trabalhos que nós temos e que possamos todos cofinanciar os esforços que necessitamos para o futuro do português. Porque esse futuro é caro, esse futuro implica investimento, esse futuro implica no desenvolvimento de tecnologias e, portanto, temos que incluir todos os países como contribuições a este futuro. Portanto, realizar de maneira conjunta a cadeia tecnológica da língua no quadro de uma organização internacional, como disse o professor Adriano Moreira, temos o privilégio de ter, quando outras fonias não têm, que é a CPLP, permite pensar numa normatização convergente a partir de uma gestão internacional ou internacionalizada da língua, esforço que está em curso a partir do Plano de Ação de Brasília e que esperamos seja reforçado com o Plano de Ação de Lisboa, que será instaurado a partir de outubro para ser aprovado pelo chefe de Estado e de Governo na Cimeira de Dili em 2014. Do sucesso destes esforços, ao meu ver, do sucesso da perspectiva criada pelo acordo ortográfico e os seus instrumentos, depende a capacidade que teremos ou não de cooperar e de trabalhar conjuntamente. Se fracassarmos e continuarmos com 2 normas estanques dentro do século XXI, vamos ter uma situação cada vez mais disfuncional, cada vez maiores dificuldades de financiamento dos recursos, das possibilidades, dos insumos que necessitamos para internacionalizar a nossa língua. Portanto, acredito que estamos em um momento histórico muito relevante. Ou nós desenvolvemos maior capacidade de cooperar, ou nossa língua corre o risco de ficar secundarizada no grande desenvolvimento que as línguas têm tido neste século XXI. Obrigado. Agradeço a participação do Dr.